partidos e movimentos sociais que de forma correta entenderam que esse movimento que está acontecendo hoje não é só o movimento dos petroleiros, é o movimento do Brasil. Essa paralisação dos caminhoneiros que hoje prossegue é uma crônica de uma morte anunciada. Todo mundo sabia que ia dar no que deu. Porque essa política, não diria nem irresponsável de preço da Petrobras, porque não é um problema de irresponsabilidade ou responsabilidade, é um problema de visão de como é que uma empresa estatal ela é administrada. Muitos se perguntam, e a imprensa começa a perguntar, por que é que Pedro Parente não foi demitido ainda da direção da Petrobras? Pedro Parente não foi demitido por um motivo muito simples. Pedro Parente não é Pedro Parente. Pedro Parente é um mercado dentro da Petrobras. Demitir Pedro Parente significa tirar o mercado de dentro da Petrobras. Significa mudar totalmente a lógica de administração dessa empresa, que desde o golpe parlamentar de 16 de abril de 2016, que quando a presidente Dilma foi afastada, a direção da Petrobras deu uma guinada radical na forma da sua administração. Todo mundo conhece o senhor Pedro Parente. O senhor Pedro Parente é um administrador de fortunas. Tem uma empresa de administração de fortunas. E por que que ele foi escolhido para ser o presidente da Petrobras? Ele foi escolhido para ser o presidente da Petrobras, para dentro da Petrobras ele executar um dos principais itens do golpe, que é entregar o nosso pré-sal e criar um ambiente favorável para a privatização da Petrobras. E é isso que religiosamente o senhor Pedro Parente vem fazendo desde o primeiro dia que ele assumiu a direção da Petrobras. Sob o discurso de que a Petrobras estava quebrada, o que é uma grande mentira. Sob o discurso de que a Petrobras tinha problemas de influência política, como se ele não tivesse uma influência política ou como se não tivesse 7 pessoas no governo, no Conselho de Administração da Petrobras. Sob esses discursos, o senhor Pedro Parente iniciou uma política de desmonte da Petrobras. E a primeira coisa que eles fizeram foi alterar a lei do pré-sal no Congresso Nacional. E nós votamos contra isso. A Petrobras, ela, pela lei da partilha, que foi aprovada no governo do presidente Lula, o petróleo do pré-sal é da União. E sendo da União, ele é patrimônio do povo brasileiro. A companheira Sueli Tafarelli falou aqui da importância que o pré-sal tem para a educação. Quando nós aprovamos o modelo de partilha do pré-sal, partimos do pressuposto que esse imenso oceano de petróleo que foi descoberto na camada do pré-sal era do povo brasileiro, era do patrimônio do povo brasileiro. E o lucro deveria ser utilizado para a educação, para o meio ambiente, para a geração de ciência e tecnologia. Esse era o nosso passaporte para o futuro. E não só isso, essa riqueza do pré-sal, que nós calculávamos na época que na sua cadeia produtiva podia gerar algo em torno de 4 milhões de empregos diretos e indiretos, com o conteúdo nacional, com o conteúdo local, porque toda uma cadeia produtiva teria que ser organizada, da produção de plataformas, e São Roque do Paraguaçu devia ter 10 mil trabalhadores hoje e não tem 10. Desde a produção de equipamentos para a indústria do pré-sal, aos centros tecnológicos, aos convênios com as universidades, aos investimentos internos que a indústria do pré-sal geraria internamente no país. E não foi à toa que, inclusive, a lei que criou o pré-sal estabeleceu o monopólio da Petrobras nessa exploração. Qualquer exploração dos blocos do pré-sal, a Petrobras teria que participar, ou majoritariamente, ou associada a empresas privadas. Eles não tiveram coragem de destruir totalmente, depois do golpe, a lei do pré-sal, mas deram um golpe duro, porque eles aprovaram que nos leilões futuros a Petrobras não participaria mais obrigatoriamente, que ela poderia participar ou não. O que é que significa isso? Com o seu Pedro Parente na administração da Petrobras, a Petrobras praticamente não participou dos últimos leilões
e os blocos do pré-sal foram entregues a empresas estrangeiras, como aliás era também uma crônica da morte anunciada, que todo mundo lembra daquela conversa pouco republicana do senador José Serra com o presidente da Chevron, dizendo que eles iam entregar o pré-sal para as grandes empresas petrolíferas internacionais e religiosamente os compromissos assumidos, agora eles estão cumprindo. Mas o que é que eles fizeram? Não só alijaram a Petrobras dos leilões, como também modificaram a lei do conteúdo local. Em alguns casos, pela legislação anterior, o conteúdo local chegava a 70%, porque tudo que era produzido internamente tinha prioridade. E agora, a associação entre empresas estrangeiras explorando o pré-sal e a retirada do conteúdo local está fazendo com que as empresas estrangeiras não comprem mais no Brasil os insumos e os processos produtivos do pré-sal. O senhor Pedro Parente, inclusive, acabou de cancelar 2 construções de plataformas que estavam acontecendo no Brasil para construir essas plataformas no exterior, gerando lucro para as empresas estrangeiras e prejuízo e retirada de emprego aqui no Brasil. E por último, uma política muito esperta, no sentido de reduzir a produção das refinarias. A refinaria Landulfo Alves já chegou a uma carga de 92%, hoje está em 52%. E a média hoje em torno de 60% do país. O que é que significa isso? Eles estão sucateando o nosso parque produtivo. Querem transformar o Brasil apenas no exportador de petróleo bruto do pré-sal. E querem fazer o que eles estão fazendo. Depois do golpe, o Brasil passou a maciçamente importar óleo diesel e gasolina do exterior. Principalmente da onde? Dos Estados Unidos. Essa conta hoje já está em torno de 8 bilhões de dólares de importações, dando dinheiro para as petrolíferas americanas, criando prejuízo para a Petrobras. E é por isso que nós temos hoje essa política de preços, não só do óleo diesel, como do gás de cozinha e da gasolina. Porque o senhor Pedro Parente adotou uma visão empresarial na administração da Petrobras. Como se a Petrobras não fosse uma empresa privada, a partir da lógica de empresa privada, e a lógica que é que a Petrobras tem que dar lucro para os acionistas minoritários, que são os acionistas privados. Porque a Petrobras é uma empresa estatal, é uma empresa do governo, da União. E ela cumpre um papel estratégico, não só na política de abastecimento, mas ela tem também um papel social. E nesse sentido, a política de Pedro Parente é uma política que estimula a importação de derivados refinados de petróleo. E é por isso que nós aumentamos enormemente a importação de óleo e de gasolina, principalmente das petrolíferas americanas. Mas também ela reduz a carga de produção interna, criando um cenário favorável, inclusive, à privatização das refinarias. Porque para que haja o interesse de petrolíferas estrangeiras de comprar as refinarias, é preciso mudar a lógica de como as refinarias hoje funcionam dentro do sistema de petróleo no Brasil. E a refinaria Landulfo Alves e mais 3 grandes refinarias estão no programa de desinvestimento da Petrobras, que é o nome que eles encontraram para poder dizer que eles estão privatizando essas refinarias. E é por isso que o preço do óleo diesel explodiu, da gasolina e do gás de cozinha. Porque a lógica hoje é a lógica do mercado, é a lógica do lucro, é a lógica dos investidores minoritários da Petrobras. Eles criticaram muito o governo Lula, o governo Dilma, que fez a política de administração de preços da Petrobras corretamente, porque a Petrobras ela existe porque ela tem um papel estratégico para a economia e internacionalizada aos padrões internacionais. Isso tudo para garantir o lucro dos acionistas minoritários, que são acionistas não só brasileiros, mas como também estrangeiros. E é por isso que corretamente, no Brasil inteiro, a Federação Única dos Petroleiros, as centrais sindicais, os sindicatos defendem a demissão do senhor Pedro Parente. Porque demitir Pedro Parente significa tirar de dentro da administração dessa empresa o interesse privado do mercado, do capital financeiro, principalmente das grandes petrolíferas internacionais.
Pedro Parente significa isso. Essa é a simbologia de Pedro Parente na direção da Petrobras. Por isso, companheiros e companheiras, nós estamos aqui em defesa do maior patrimônio do povo brasileiro, que é a Petrobras, que tem um papel estratégico na economia brasileira, que tem um papel estratégico num país que a gente queira construir para 207 milhões de brasileiros e não para 40, que é o projeto deles. A Petrobras está sendo esquartejada, está sendo desmontada, está sendo criminosamente privatizada. Os seus ativos estão sendo entregues na bacia das almas, num grande Black Friday, onde o senhor Pedro Parente está entregando esses ativos para os seus amigos, para as empresas de fortuna que ele administra. Só essa semana, 2 denúncias foram apresentadas contra o senhor Pedro Parente. A primeira, de que uma empresa ligada a ele, um sócio dele, ganhou um contrato na Petrobras de 11 milhões de reais sem licitação. E o endereço dessa empresa é a casa do cidadão. Aí a gente pergunta onde é que está a Lava Jato, que não apura uma coisa como essa. Essa mesma Lava Jato, que diz que recuperou 2 bilhões aí da Petrobras desviado. E o senhor Pedro Parente, criminosamente, fez um acordo com os fundos abutres, principalmente dos Estados Unidos. E sem que houvesse uma condenação judicial à Petrobras, ele entregou 10 bilhões de reais da Petrobras num acordo internacional para poder resolver o problema da pendência judicial. Esse mesmo Pedro Parente, que tem uma denúncia essa semana, que passou num acordo também judicial, sem que houvesse condenação da Petrobras, acaba de pagar 4 bilhões de reais para uma empresa investidora que é administrada pelo sócio dele, pela empresa dele. É isso que está acontecendo no dia da Petrobras. A refinaria lá, o polo petroquímico de Suape, que só do PAC foram gastos 10 bilhões de reais. Só do PAC foram gastos 10 bilhões de reais. Eles fizeram um processo de privatização, onde a empresa vencedora pagou apenas 1 bilhão de reais por essa empresa. Esse saque organizado está sendo feito, onde eles querem vender a distribuidora, querem vender a rede de gás, querem vender vários ativos da Petrobras de forma criminosa. E infelizmente eu tenho visto o Sindicato dos Petroleiros, a Federação Única, a FNP, indo para a Justiça, ganhando decisões de primeira instância para suspender esses leilões criminosos, mas os tribunais superiores autorizando esse saque ao patrimônio da Petrobras. O Tribunal de Contas, nós fomos para cima do Tribunal de Contas da União. Ele prometeu que ia parar esse saque, mas depois, a partir, e fez uma resolução que permite que o patrimônio da Petrobras continue sendo saqueado, vendido na bacia das almas, depreciado. Só uma das primeiras providências do golpe foi reavaliar os ativos da Petrobras. Estranhamente, uma avaliação de 2016 para 2017, eles depreciaram o patrimônio da empresa em 40%. Para que isso? Para poder, a partir dessa depreciação, vender muito mais barato os ativos da Petrobras. Então é isso que está acontecendo. E é isso que essa paralisação está denunciando ao Brasil inteiro. É isso que, inclusive, essa paralisação dos caminhoneiros permitiu que a gente pudesse fazer um grande debate sobre a política de preços que a Petrobras executa hoje, que é uma política de preços que não está pensando no Brasil, não está pensando no povo brasileiro, não está pensando no gás de cozinha da população que voltou, inclusive, a cozinhar com lenha, porque não tem 70 reais para pagar num preço de botijão. Não está pensando nas pessoas que são transportadas hoje no Brasil. Ele está pensando apenas nos interesses dos acionistas minoritários da Petrobras. E ele hoje, estava comentando com o companheiro, para concluir que o senhor Pedro Parente deu uma declaração que já acalmou os investidores. Olha, nós não estamos preocupados com os investidores. Nós estamos preocupados com o povo que sabe de cozinha para cozinhar. Nós estamos preocupados com o preço da passagem do ônibus. Nós estamos preocupados com a inflação. Nós estamos preocupados com os empregos que a Petrobras está deixando de gerar. Nós estamos preocupados com a educação do país. Nós estamos preocupados em construir um país para 207 milhões de brasileiros e não um país para 40 milhões, que é o país do senhor Pedro Parente, do mercado, de uma elite brasileira subserviente aos interesses internacionais.
Por isso está na hora do dia. Fora o parente. Porque tirar o parente da direção da Petrobras é tirar um mercado da administração dessa empresa. A Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro. É uma empresa estatal. E como empresa estatal, ela cumpre um papel estratégico na economia. Ela cumpre um papel estratégico no desenvolvimento econômico do Brasil. Ela cumpre um papel estratégico na construção de um modelo de justiça social. A história recente do Brasil demonstrou isso no governo do presidente Lula, onde a Petrobras teve um papel importante na geração de emprego, na geração de atividade econômica, do desenvolvimento da tecnologia e na construção de um país soberano e um país respeitado. Por isso, nós temos que tirar Pedro Parente da direção da Petrobras e também temos que tirar Temer e sua quadrilha da presidente da República. Nós temos que defender a democracia nesse momento que está ameaçada no Brasil, porque essa elite que está aí, a cada pesquisa de opinião pública que é divulgada, onde os candidatos deles dissolvem, eles não têm candidatos viáveis, e para desespero deles, o candidato que se apresenta como viável é o mentecapto do Bolsonaro, que acaba cada vez mais se viabilizando como alternativa da direita no segundo turno, e eles sabem e estão desesperados por isso. Então, a cada pesquisa que o presidente Lula, mesmo preso, lidera todos os cenários, a cada pesquisa que os candidatos dele dissolvem, aumenta mais ainda o desespero, e esse desespero pode gerar um golpe do golpe, e a gente tem a democracia ameaçada. Em defesa da democracia, em defesa das eleições, que é o caminho que o povo brasileiro tem para encontrar uma alternativa para tirar o Brasil dessa grave crise econômica, política e social que ele se encontra. Só a democracia